Olá! Na nossa análise de hoje, vamos mergulhar em três histórias da Bíblia que, à primeira vista, não tem nada a ver uma com a outra. Mas, se a gente olhar de perto, vamos ver um fio condutor bem claro. O confronto, e como as consequências dele podem ser, assim, totalmente inesperadas e até devastadoras. Então, o nosso roteiro hoje passa por três tipos bem diferentes de conflito. A gente começa com um tumulto por fé e lucro, depois vamos ver como um voto pode levar à guerra. E para fechar, vamos ouvir a resposta que vem de um redemoinho e entender o que é o silêncio diante do Criador. Beleza, nossa primeira parada na cidade de Éfeso, um lugar super movimentado. Lá tem um conflito prestes a explodir, e os motivos são uma mistura bem interessante, de fé e, acredite se quiser, grana. E aqui está o pulo do gato. Demétrio, que era um artesão, um ourives, é muito inteligente. Ele não começa um debate sobre teologia, não. Ele vai direto no ponto que mais importa para a galera dele, o bolso. Uma tática, convenhamos, extremamente eficaz. Pois é, o ponto crucial era esse. A mensagem do apóstolo Paulo de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, batia de frente com um negócio muito lucrativo que era a venda dos santuários de prata da deusa Ártemis. Ou seja, a fé estava trombando feio com a economia local. E é fascinante ver a rapidez com que uma reclamação sobre dinheiro se transforma num verdadeiro frenesi religioso. Grande é a Ártemis dos Efésios, vira o grito de guerra de uma multidão completamente enfurecida que acaba tomando conta da cidade inteira. Pensa só, por 2 horas. Imagina a cena. Uma multidão inteira, dentro do teatro da cidade, gritando essa mesma frase sem parar. O mais doido é que o próprio texto bíblico diz que a maioria ali nem sabia direito por que estava protestando. Era o caos total. E aí, no meio dessa confusão toda, o conflito se resolve não com mais violência, mas com lógica. O escrivão da cidade, uma figura de autoridade, chega com muita sabedoria, acalma os ânimos e aponta que, olha, existem meios legais para resolver isso. E assim ele dispensa a multidão, evitando o que poderia ser uma tragédia. A razão, no fim, apagou o fogo da paixão. Agora, a gente sai desse tumulto público para entrar num cenário muito mais pessoal e bem mais trágico. Tudo começa com a promessa impulsiva de um líder num momento de completo desespero. O que a gente vê aqui é uma corrente de eventos terrível, quase uma tragédia grega, né? Um voto feito no calor do momento, uma palavra dita sem pensar, e isso leva a um custo pessoal que é simplesmente inimaginável. A vitória no campo de batalha se transforma numa derrota pessoal avassaladora. Mas a história de Jefté não para por aí. Como se não bastasse, o seu próprio povo, a tribo de Efraim, vem confrontá-lo, dizendo que se sentiram excluídos da batalha. O orgulho ferido deles acaba gerando um novo conflito, dessa vez interno. E o resultado desse conflito interno é brutal. A coisa vira uma guerra civil onde algo tão banal quanto um teste de pronúncia lá no Rio Jordão decide quem vive e quem morre. A palavra chibolete se torna literalmente uma sentença de morte. 42 mil. É um número impressionante de mortos. E tudo isso por quê? Por orgulho ferido e uma falha de comunicação. Uma catástrofe que começou com um voto e terminou num massacre entre irmãos. E agora a gente chega no confronto final, o maior de todos. Um homem, Jó, que perdeu absolutamente tudo, exigindo respostas do próprio Deus. Depois de capítulos e mais capítulos de Jó lamentando e questionando, Deus finalmente responde. E ele responde de dentro de um redemoinho. Só que não é com explicações sobre o porquê do sofrimento. A resposta de Deus é, na verdade, um desafio poderoso à perspectiva limitada de Jó. Deus não entra no debate com Jó. Em vez disso, ele aponta para uma criatura como o Behemote, como quem diz, olha só o meu poder criativo. Isso está muito além do que a mente humana pode compreender ou controlar. A mensagem é clara. Existem coisas muito, mas muito maiores em jogo. Diante de uma demonstração de poder e majestade como essa, a natureza do confronto muda completamente. Simplesmente não há mais espaço para argumentos. E esse é o ponto da virada. A resposta de Jó não é mais um argumento, não é mais um questionamento. É o silêncio. Ele finalmente reconhece o seu lugar, a sua compreensão limitada diante do Criador. O confronto não termina com uma resposta, termina com rendição.
Essas leituras de hoje fazem parte do nosso plano de leitura anual da Bíblia, é o dia 130. Se essa reflexão sobre os confrontos que a gente viu nas Escrituras fez sentido de alguma forma, não se esqueça de curtir e seguir o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada. E assim ficamos com essa reflexão. Diante dos confrontos que a vida nos apresenta, qual tem sido a nossa resposta? É o tumulto, movido por interesses? É a guerra, que nasce do orgulho? Ou é o silêncio, de quem entende que há coisas que simplesmente não podemos compreender? A resposta a essa pergunta talvez defina tudo.